nome é Sebastião Macias e esta é a minha análise ao Sporting Porto da Supertaça. No 11 inicial do Sporting, um 4-4-2 em momento defensivo, depois uma outra organização em momento ofensivo. De Bast, central da direita, Quaresma a lateral direito, depois Inácio à esquerda e Katam como lateral esquerdo. Depois no meio campo, Yulman e Morita. À direita, Kenda e à esquerda, Pedro Gonçalves. Depois na frente, Gyökeres e Trincão. Esta foi a estrutura defensiva. Na ofensiva houve pequenas mudanças ou alterações, em que tínhamos Trincão, Gyökeres mais avançado e Pedro Gonçalves, subindo Katam, Inácio um pouco mais à esquerda, Debasse no meio e Quaresma formando um 3-4-3 nos primeiros minutos. Depois Morita a baixar, como vimos em alguns jogos amigáveis, formando uma linha de 4. Isto nos primeiros minutos, Morita esteve subido ao lado do Yulman. Passado alguns minutos, forma a linha de 4 na construção, com Katam bem subido e Kenda bem subido. O 11 inicial do Porto com João Mário a lateral direito, depois Zé Pedro como central direito, Otávio central esquerdo e o jovem Martim Fernandes como lateral esquerdo. O meio campo de Alan Varela e Gruitch. Depois nas alas Gonçalo Borges e Galeno. Nico solto como segundo avançado ou como número 10, atrás de Namazo. Porto esteve sempre em 4-4-2, excepto quando passou para a vantagem do resultado em 4-3, aí foi para um 5-4-1. De destacar no momento ofensivo, no meio campo adversário, os extremos com dinâmicas a virem dentro, os laterais a darem profundidade e momentaneamente esta dinâmica aqui de um quadrado entre Gruitch, Alan Varela, Namazo e Nick, mas isto numa fase mais avançada do campo, no meio campo adversário do Sporting. Inicialmente o Sporting teve alguma dificuldade de construção nos primeiros 5 minutos na zona mais próxima do guarda-redes, devido à pressão alta do Porto. Foi algo que se viu ao longo do jogo, mas com o passar dos 5 minutos e influência muito provavelmente do gol de canto do Gonçalo Inácio, os jogadores do Sporting ganharam uma outra confiança e com o bloco mais baixo do Porto, o Sporting já conseguiu imprimir as suas dinâmicas. Inicialmente com Morita entre linhas e com o Yulman. Passado alguns minutos, Morita a baixar e a construir a 4, com Inácio à esquerda, Morita à esquerda, Debasse à direita e Quaresma como lateral direito. Esta dinâmica e este posicionamento do Sporting permitiu muitas vezes o Pedro Gonçalves vir dentro e Katam aproveitar a profundidade. João Mário com algumas dificuldades no controle da profundidade destas situações, ou situações em que o Pedro Gonçalves consegue receber a bola entre linhas e depois aproveitar o espaço na profundidade, ou inclusive situações em que Katam está um pouco mais baixo, Pedro Gonçalves também, e alguém tem que acompanhar estes dois homens, pelo menos controlar esta zona de profundidade, e Gyökeres aparecer no espaço livre, no espaço deixado pelo Pedro Gonçalves ou por Katam. É uma das situações em que acontece até o golo e que cria bastantes dificuldades na última parte defensiva do Porto. Porquê? Ou com Gyökeres lá, ou com o Katam a aproveitar aquele espaço nas costas de João Mário, o Porto teve muita dificuldade em fechar este espaço. Portanto, Vítor Bruno disse isso no final do jogo. Portanto, Alan Varela e Gruitch estavam
a demorar muito tempo a ocupar este espaço, que posteriormente Trincão, Pedro Gonçalves aproveitavam momentaneamente. O Porto era obrigado a sair com o central e, chegando à última fase, último terço defensivo, apenas com um central e um lateral do lado contrário, muitas vezes, e momentaneamente Pedro Gonçalves, Trincão, com possibilidade de finalizar. Para além desta situação, em bloco mais baixo, com central a sair, João Mário já fora do lance ao recuperar a posição. Ainda tínhamos Kenda a aparecer no segundo posto, que é uma das situações que acontece o golo, e portanto de frisar aqui algumas situações da parte defensiva do Porto. Uma primeira, o controle da profundidade do João Mário a obrigar Zé Pedro a sair, o espaço livre entre os dois centrais, o número de homens dentro da grande área, portanto só com o central do lado contrário e o lateral, e o aproveitamento do espaço entre linhas pelo tempo que Gruitch e Alan Varela demoraram a ocupar. Mesmo quando tínhamos um interior, o Alan Varela ou o Gruitch a chegar lá, eu penso que o extremo do lado contrário, neste caso o Galeno na primeira parte, levava algum tempo a ocupar este espaço, o que não acontecia, por exemplo, no 4-4-2 do Sporting. Pegando nesta última fase de construção do Sporting, portanto, aproveitamento do espaço entre a linha média e a linha defensiva, um ponto interessante do Sporting é termos Pedro Gonçalves, um destro, e do outro lado Kenda, um esquerdino, que permitia muitas das vezes virem para dentro por ações individuais ou por passo, aproveitando exatamente este espaço entre linhas. Além de tudo isto, a grande capacidade de reação à perda do Sporting, depois de organizações ofensivas, o que permitiu uma capacidade de confiança e de sucesso nos momentos ofensivos, a partir do canto até o 3-2 do Porto. Estas dinâmicas são frequentes, tanto o aproveitamento do espaço atrás do primeiro central, a dinâmica do Pedro Gonçalves a vir dentro e os Jóqueras ou o Catama a aproveitar o espaço atrás de João Mário, e depois Trincão, Ullmann ou Morita a entrar entre linhas, aproveitando o espaço livre entre Alan Varela e Gruitch. E por último, a situação de só termos um central e um lateral do lado contrário da bola, o que permitiu até a situação do golo do Kenda. Pegando nestes momentos ofensivos do Sporting, o Porto na segunda parte começa por corrigir isso. Eu penso que até o Vítor Bruno diz isso depois do jogo, comenta. Portanto, este espaço livre entre a linha defensiva e a linha média, a chegada a colocar a bola coberta, a abordagem de 1 contra 1 também ganha outra dinâmica e outra agressividade na segunda parte. O Porto na segunda parte efetivamente consegue juntar mais as linhas e ficarem mais compactas, e com a entrada de Eustáquio para o meio campo, passando Martim Fernandes para a direita, saindo o João Mário, o Porto conseguiu não só reduzir o espaço entre a linha defensiva e a linha média, como o Martim Fernandes, e muito bem, conseguiu controlar muito melhor as investidas do lado esquerdo do Sporting. O Martim Fernandes passou para a direita, o Galeno baixou para a lateral, Ivan Reimann numa das alas, Gonçalo Borges na outra ala, Nico e Namazo, e o ponto principal do Porto para mim na segunda parte é realmente o controle da profundidade do Martim Fernandes, o espaço entre linhas que o Eustáquio conseguiu reduzir muito mais do que o Alan Varela, muito mais do que o Gruitch, e mais tarde a entrada do Vasco, que deu uma capacidade
de pressionar, de transição ofensiva, de aguentar a bola, em que frustrou parte da dinâmica de transição defensiva do Sporting. O Porto, por sua vez, ganhou dinâmicas, sobretudo sobre o corredor esquerdo do Sporting, em que na linha de 4, estrutura de 4-4-2, tanto o Gonçalo Borges como o Martim Fernandes conseguiram, e nota-se declaradamente que a investida do Porto é sobretudo sobre o corredor esquerdo do Sporting, obrigando muitas vezes Gonçalo Inácio a dar cobertura Catam, e a dificuldade de Morita e Yulman já na segunda parte, que sobre fadiga obviamente reduzir este espaço entre linhas ou dar cobertura mesmo a Catam, eventualmente por Morita, por Pedro Gonçalves, começou-se a acentuar. E acentuando-se isto na segunda parte, o Porto, galvanizado por tentar virar obviamente o resultado, ganha uma outra dinâmica, os jogadores ganham uma outra confiança, e aqui é de salientar que os dois golos do Porto, tanto o 3-2 como o 3-3, nascem de lançamentos de linha lateral, em que Gonçalo Inácio está na marcação de um jogador, Catam também lá está, ficando só na zona da grande área um defesa central e o lateral direito, neste caso De Bast e Quaresma, e é o reverso aqui da medalha. Enquanto o Porto na primeira parte sofreu exatamente por só lá ter um central e um lateral do lado contrário, e o espaço entre linhas ser o suficiente para momentaneamente o Sporting ter aproveitado vantagem, na situação dos golos do Porto foi exatamente o mesmo princípio, ao meu ver, que é a atração do central do lado da bola, o espaço atrás do central, a cobertura a não chegar ou a chegar tarde, o aproveitamento, por exemplo, do Eustáquio, e o aproveitamento do espaço entre linhas em situações de cruzamento. As duas, curiosamente, como eu já disse, nascem de lançamento de linha lateral. A mim parece-me que o Sporting, principalmente o Gonçalo Inácio, por estar habituado a jogar uma linha de 3, tem tendência a sair a largura, e neste sentido é fundamental que quando colocamos a bola coberta, tentemos fechar a possibilidade de passe ou de cruzamento, porque não fechando e não tendo cobertura atrás do central, este espaço abre-se, que é o exemplo utilizado pelo Eustáquio, e com a fadiga, diria eu, este espaço entre linhas, em que o Sporting na primeira parte estava a fechar muito bem com o interior do lado contrário e com o extremo do lado contrário, momentaneamente na segunda parte, em cerca de 2-3 minutos, os jogadores do Porto conseguiram aproveitar este espaço entre linhas e o espaço atrás da linha do central do lado da bola. Pegando no 4-3 do Porto e salientando novamente que ele nasce, apesar de ser um gol em que depois do remate, a bola ainda é tocada por um jogador do Sporting. Eu quero salientar aqui a situação do Vasco, que é o Vasco, ao substituir o Nico, deu uma capacidade ao Porto de, quando recuperava a bola, o Vasco conseguiu aguentar as transições defensivas do Sporting, frustrando em parte os jogadores do Sporting, porque não recuperavam a bola alto, ganhavam falta, temporizavam. A capacidade dele de pressionar em todos os sentidos do campo, e por último o aproveitamento do espaço entre linhas, como eu referi anteriormente, pelo Morita e pelo Yulman, a determinada altura do jogo, provavelmente por fadiga, primeiro jogo da época, mas sobretudo salientar o aproveitamento muito inteligente do Vasco, que é um espaço entre linhas atrás dos dois meio-campistas do Sporting, e daí eu penso que até
Morita a sair para entrar Daniel Bragança para reforçar a capacidade e o raio de ação defensiva do meio campo. Termino esta ideia do 4-3 do Porto. Para mim é muito importante. A ação do Vasco antes do passe para o Ivan Reiven, para mim é muito, muito interessante, apesar do golo ser com alguma sorte, de destacar a parte e o posicionamento tático do Vasco. Depois o Porto, estando a ganhar 4-3, estando em prolongamento, o Sporting com bastante fadiga, isso a notar-se na tomada de decisão. O tempo não estava a favor, obviamente, lutavam contra o tempo, e o Porto terminou o jogo num 5-4-1 ou num 5-2-3, em que claramente a intenção, com a entrada de um terceiro central, a intenção era reduzir claramente o espaço, isso não havia dúvida. E pronto, digamos assim, ganhando tempo para manter o resultado e para fechar este primeiro jogo com chave de ouro, com vitória, com uma grande recuperação de um 3-0 para um 4-3. Dar uma conclusão final, há um jogo até aos 5 minutos, para mim. O Porto entra bem nos primeiros 5 minutos. Depois do canto e o gol marcado do Gonçalo Inácio, claramente nota-se que os jogadores do Sporting têm uma outra confiança, e isso é demonstrado até ao 3-2 do Porto, claramente. Portanto, tanto em organização ofensiva no meio campo adversário do Porto, as transições defensivas também. Depois há um período ali muito curto em que o Porto faz o 3-2 e o 3-3. Curiosamente, os golos nascem de lançamento de linha lateral, com Gonçalo Inácio fora da zona de interseção e defesa, de situações de finalização. E depois eu acho que as substituições de Eustáquio, a passagem de Martim Fernandes para a direita, a saída de João Mário, a utilização do Vasco na substituição do Nico fazem muita diferença, e o Porto a ser feliz e a aproveitar bem o espaço momentaneamente atrás do central da zona da bola e o espaço entre linhas, e portanto um jogo com uma riqueza tática muito interessante para início de época. E de não deixar de salientar a saída de Coates e Pepe, e a vermos ambas as defesas com dificuldade em abordagens na defesa da baliza e zonas de finalização. Arriscando aqui algumas ideias futuras de coisas que podem acontecer, que foram um padrão do jogo. Uma primeira da parte do Sporting é a linha A4. Provavelmente pode ter alguma dificuldade, porque temos dois centrais que jogavam numa linha de 5 e estavam habituados a uma constante cobertura quando saíam às laterais. Isto vai exigir, por parte desta linha média, uma capacidade de coberturas aos laterais, ou com os interiores a entrarem nas costas dos laterais. Eu diria que este é um dos pontos que eventualmente poderemos ver com alguma frequência a dificuldade do Sporting. O Porto, por sua vez, na parte defensiva, na minha opinião, tendo agora uma linha defensiva, uns centrais diferentes da época anterior, portanto não tendo lá Pepe, e o Porto tendo dinâmicas de gostar muito de sair e tentar ter a bola coberta na lateral, poderá futuramente evidenciar-se estas situações que vimos, que é apenas um central e um lateral na zona de finalização, e o espaço entre linhas, visto que o Porto à partida poderá jogar algumas vezes em 4-4-2, em 4-2-3-1, utilizando o Nico ou o Vasco, e portanto esta zona, como eu falei ao longo da sessão, poderá ser uma zona que dará oportunidade aos adversários de explorar. Por último, as dinâmicas ofensivas. Eu parece-me que o Porto andará sobretudo numa construção com os dois centrais, com os laterais a utilizarem a profundidade, os extremos momentaneamente dentro ou consoante a necessidade do espaço,
os dois meio-campistas, e do lado do Sporting a dinâmica que vimos de Morita baixar ao lado de Inácio e de Baste. Depois Yulman aqui nesta zona, Trincão, Pedro Gonçalves a utilizarem muito este espaço, e a possibilidade de acelerar o jogo nas costas com os alas, como vimos com o Porto, sendo que parece-me a mim que o Sporting poderá ter alguns problemas, pelo menos nesta fase, na construção e organização ofensiva, mais junto da zona do guarda-redes, no seu próprio meio campo. Esta foi a minha análise à Supertaça Sporting Porto. Espero que seja uma excelente época e muito rica do ponto de vista tático e técnico.